Muito boa noite a todos os nossos irmãos aqui em nossa casa e também que nos acompanham através da rede Facebook. Nossa saudação de amor e paz a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Sejam muito bem-vindos, acolhidos nesta casa de Deus, nesse ambiente que nos acolhe, que nos consola, que nos ampara, que nos ajuda a entender a nossa jornada, nos oferecendo, através da doutrina espírita, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa condução. Aos nossos irmãos que estão conosco e os de casa também, lembrando que os nossos trabalhos são realizados todas as terças-feiras, com atendimento fraterno às 19 horas e às 20 horas, a exposição doutrinária. Nos domingos, 16h30, o atendimento fraterno e às 17h30 a exposição doutrinária. Atendimento fraterno, então, como a gente sempre fala, para aqueles que desejam ter uma orientação, têm algum problema, alguma dificuldade, precisam de uma orientação através da doutrina, que possam solicitar, então, no posto de livros e assim serem encaminhados para este atendimento aqui em nossa casa. Em março irá começar uma nova turma de estudos, a partir do mês de março. E quem desejar fazer parte também pode deixar o seu nome ali no posto de livros para essa iniciação. Aos domingos, às 20 horas, a casa realiza o Evangelho no Lar, de forma online. E é muito simples para participar. Quem deseja, deixa o seu número de telefone no posto de livros, e aos domingos vai receber um link para acessar e entrar na sala, participar do Evangelho no Lar. Eu recomendo, porque é um momento em que a gente, junto com a família, ou mesmo sozinho, recebe essas energias de luz, de paz. O Evangelho no Lar nos harmoniza o nosso ambiente familiar, como também de toda a vizinhança. Então, quem desejar assim, pode deixar o seu número de telefone, WhatsApp, para que aos domingos participe, então. A mensagem do livro do Chico, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, no trato com o invisível.
E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3, 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo, atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beelzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Não esmoreçamos, sigamos adiante, como fez Jesus. E assim, meus irmãos, nós, já dando início aos nossos trabalhos, convidamos a todos para se conectarem com esse Mestre Jesus, nosso companheiro inseparável de todos os dias, de todas as horas, rogando pelo seu amparo, a proteção, que Deus, que é nosso Pai, possa fazer com que nós, todos que aqui nos encontramos, sintamos essa presença dele como Pai, de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia e modelo. Abençoando a todos, também a nossa casa, os trabalhadores e a todas as atividades. Obrigado pela oportunidade de todos estarmos aqui reunidos. Que Deus abençoe a nós, nossos familiares e toda a humanidade. Que haja proteção também aos trabalhos. E Jesus, como sempre, nos acolha, nos trazendo consolo, nos acalmando. Muitas vezes estamos angustiados, perturbados com algum problema. Vamos confiar no Pai, vamos confiar em Jesus, que nos fortalece e que nos guia como espíritos imortais que somos nesta jornada evolutiva, mais uma vez aqui na Terra. A proteção dos trabalhos também ao nosso irmão Gilmar, que vai realizar a exposição doutrinária da noite de hoje. Senhor Deus, Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado e que assim seja. Chamado de Jesus, para nós é o tema que o Gilmar vai trazer na noite de hoje. Bem-vindo, Gilmar. Uma boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs, aqueles que nos acompanham pela página do Facebook, do Instagram e depois do YouTube. Que Deus e Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo. E a nossa proposta de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é para que nós, a partir desse momento, possamos juntos fazer essa reflexão em cima desse tema do chamado de Jesus. Trouxe inicialmente duas questões para que a gente possa iniciar essa jornada, essa pequena viagem interiormente dentro de nós, conectados todos juntos com o Mestre Jesus. Que significado tem Jesus para cada um de nós? Que cada um possa começar a refletir sobre isso a partir desse momento. Já paramos para conhecer esses ensinamentos do Mestre? Já consideramos ele como um enviado de Deus para
nos instruir na nossa caminhada como espírito imortal? Já fizemos isso? Então, começando essa reflexão, a gente vai buscando essas respostas, fazendo essa viagem retroagida no tempo, lá no período de Moisés, né? Nós já sabemos que lá, pelos livros dos profetas, 10 séculos antes já estavam prevendo a vinda do ungido, do Messias, que viria salvar o mundo. E os judeus daquele tempo, os hebreus, achavam que ele viria salvar os judeus. 10 séculos depois, chega ao mundo o Mestre. Não nos palácios como era esperado, mas numa pequena caverna onde era protegido os animais. Nasceu numa pequena manjedoura, que para nós era, na verdade, um local onde se alimentavam os animais, numa cocheira. A simplicidade, a humildade, já vinha como um aprendizado inicial do Mestre para todos nós, porque esses requisitos, eles são essenciais para o exercício da lei maior, o amor. O Mestre, então, depois de passar um tempo na sua família, trabalhando com seu pai na carpintaria, mostrando também a nós que a família é de extrema importância, é a primeira escola que a doutrina espírita, os espíritos superiores, depois de 20 séculos, vem trazer para nós, fortalecendo essa ideia que é na família o primeiro aprendizado do ensino moral para todos nós. Depois, aos 30 anos, ele inicia a sua jornada de 3 anos, formando a sua próxima equipe, porque pelo Espiritismo nós sabemos que ele foi o espírito mais evoluído que veio ao planeta, enviado por Deus para construir o planeta, física e espiritualmente. Há 4,5 bilhões de anos ele já existia, já era Cristo, já tinha feito as viagens que nós estamos apenas no princípio. Então, ele escolhe a sua equipe dos 12, mas ele não fica por aí. Depois nós ficamos sabendo, mesmo pelo Espiritismo, de que ele formou uma equipe de 500 da Galileia, para levar o conhecimento dessa lei, mas que essa lei não ficasse apenas nos escritos. Os escritos são lembretes para que nós não esqueçamos. Então Jesus, nesses 3 anos, levou o conhecimento da lei do amor, a lei, né, que veio para que nós pudéssemos conhecê-la, meditar sobre ela, sentir sobre ela e nos apropriarmos desses ensinamentos para vivenciarmos como uma filosofia de vida. Mas o Mestre, nessa caminhada, ele já sabia que não seria entendido. Ele mesmo já falava para os seus discípulos que o Filho do Homem sofreria lá adiante, né, o grande sacrifício. E Jesus não foi aceito por aqueles que o esperavam como Messias, pela sua simplicidade, por ele trazer a lei do amor e não a lei belicosa que os judeus esperavam que ele fosse um general, que fosse o general dos exércitos que iam libertar o povo judeu dos romanos, do tacão dos romanos. Mas o Mestre não veio para isso. Ele veio para ser o rei do amor, o enviado de Deus para despertar a semente do amor que estava e está no coração de cada ser humano que está renascendo na Terra. Ele veio nos ensinar para que nós pudéssemos colocar o adubo do amor, o adubo do esforço, do trabalho, da paciência, da tolerância, para que esse amor, essa semente, desperte de dentro para fora. E que nós possamos, então, nos iluminarmos de dentro para fora, como seres, seguidores desse grande iluminado que é Jesus.
Dentro desse raciocínio, nós vimos, então, que Jesus não foi aceito. Jesus foi negado, Jesus foi traído, Jesus, mesmo aqueles que ele escolheu, lhe abandonaram na hora mais principal. Mas tudo estava previsto, porque tudo era e é informações e formas de nos educar, de nos mostrar como nós temos que nos apropriar da lei. Desde o primeiro momento, então, que Jesus recebeu aquele beijo daquele discípulo que o traiu, Judas, ele vai nos mostrando grandes ensinamentos que nós já vamos ver. Então, o mestre foi traído, foi crucificado e desencarnou. E nós vamos ver que ele volta ao terceiro dia, e essa volta dele já tem uma informação importante, uma comprovação importante da imortalidade da alma. Coisas que até hoje, 20 séculos depois, nós ainda estamos na incerteza, mesmo tendo todas essas provas que o mestre nos mostrou. Ele próprio desencarnou, ele próprio morreu. Volta ao terceiro dia e se apresenta para Maria de Magdala. Permanece 40 dias e 40 noites com aquele povo que ele começou as suas pregações, para marcar a humanidade de todos os tempos, a imortalidade, que o Deus é o Deus da vida em abundante. Começando por aí, nós vamos refletindo, então, os ensinamentos, né? E esse convite que Jesus faz para nós todo dia, no nosso dia a dia. E assim, meus irmãos, ele vai nos trazer todas essas informações. E eu quero, parando agora nessa viagem, nesse primeiro momento, parando na sua ressuscitação, no seu retorno ao terceiro dia, nós queremos fazer agora uma pequena viagem, destacando pelo menos 5 pontos de aprendizados dessa lei. E a gente fala em lei e às vezes as pessoas ficam perguntando, mas falam tanto em lei, que lei é essa? Eu quero seguir essa lei, mas que lei é essa? E Jesus resumiu essa lei em 2 mandamentos. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, Jesus simplifica para nós algo que é profundo, que é importante para cada um de nós que estamos aqui há 20 séculos, que já somos viajores de muitas existências, já habitamos vários corpos, já falamos várias línguas, já tivemos várias pigmentações de pele, porque já renascemos muitas vezes, através da lei da reencarnação, da pluralidade das existências. O espírito é o mesmo, o corpo é diferente, porque ele é a veste que nós usamos para fazermos esse processo evolutivo em cada uma dessas existências, que são solidárias entre elas, e que o conjunto delas vão formar nossa vida. E que cada uma delas, oportunidade de nos construirmos de dentro para fora com essa lei do amor. A cada minuto, a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, nós temos essa oportunidade. Jesus está, então, nos fazendo esse chamado. Jesus, então, sempre deu, no Evangelho, principalmente, a dica de quem era ele. Qual é a sua missão? Mas, principalmente, fazendo o chamado para nós. Vejamos nessa passagem de João, no capítulo 14, do versículo 6, onde Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Aqui Jesus traz, então, aquele conhecimento da sua missão, que depois nós vamos ver na doutrina espírita, depois de 19 séculos,
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec vai perguntar aos Espíritos: quem Deus indicou, escalou, para servir de modelo e guia para a humanidade? Imagina, senhores, quem? Jesus. Mas o Mestre já tinha falado isso há 2000 anos. Há 19 séculos da chegada do Espiritismo. Ele disse que ele era o caminho, né? E o caminho é o exemplo que ele deu durante a existência que ele teve conosco. Desde o seu nascimento na simplicidade, na humildade, no trajeto que ele fez na sua família, até os 30 anos, e nos 3 anos, principalmente. Nas conversas que encontramos no Evangelho, que ele teve com o povo, nas orientações que ele deu aos discípulos e às discípulas que ele teve também. Serve como um ensinamento atemporal, ou seja, de todos os tempos, para a humanidade na Terra. E ele continua nos convidando para que nós possamos nos apropriar. A verdade, o caminho, a verdade é justamente essa lei de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós não temos essa referência de um Criador, quando nós estamos só investindo no materialismo, nós vimos os nossos irmãos, quando se debate com uma dificuldade, entra em verdadeira depreciação, entra em verdadeira depressão, desespero, porque não trabalharam a questão da sua espiritualidade. Não buscaram saber quem eu sou, de onde eu vim, quem me criou, para onde eu vou, o porquê das minhas aflições. Apenas voltei para o ter, mas nós precisamos ser. Apenas investir no ter, mas o ter ele é passageiro, ele é importante, porque ele também trabalha a outra asa, que é a intelectualidade. No material, nós desenvolvemos a inteligência, buscando os recursos, o conhecimento da ciência da matéria. Nós desenvolvemos o nosso intelectual, mas nós precisamos desenvolver a outra asa do moral, dos sentimentos da lei do amor. Nós somos esse ser que precisamos para fazer o nosso voo para a verdadeira felicidade, trabalhar essas duas asas. Hoje, atualmente, vivemos dias amargos da sociedade. E se nós pegarmos esse conhecimento e analisarmos aonde está o problema, nós vamos ver que o problema está somente na falta de trabalharmos a nossa espiritualidade, trabalharmos os nossos sentimentos na lei do amor, porque quando nós trabalhamos a lei do amor, estaremos trabalhando a fraternidade, a solidariedade, a verdadeira caridade, e nós vemos o outro, mesmo que diferente de eu, e pensar diferente de mim, ele é meu irmão. Mesmo que ele seja de outra nação, ele é meu irmão. Quando nós nos dermos conta que precisamos fazer isso, que isso é uma filosofia de vida, não teremos mais guerras, porque nós olharemos como irmãos, mesmo com as nossas diferenças. Então, nessa passagem, eu sou o caminho, a vida, e ninguém chegará ao Pai, Jesus está nos dizendo, eu vim mostrar a caminhada para vocês, mostrar a lei, aqueles períodos, principalmente de grandes aflições que ele passou, é justamente para mostrar para nós que hoje, com certeza, estamos aqui muitos com aflições, com problemas, de relações familiares, de doenças, de partidas de entes queridos que não foi entendido a questão da morte. Então, o convite do Mestre é para que nós possamos conhecer a lei. E hoje, com toda essa tecnologia que nós temos acesso a esse conhecimento. A doutrina espírita, então, vem com essa tarefa
Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos verificar a grande tarefa dos espíritas. E é uma tarefa bem grande. Trazer o conhecimento de tudo. Porque naquela passagem, Jesus, antes de ir à parte espiritual, falou àqueles que o ouviam: rogarei ao Pai para que ele envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai trazer o conhecimento de tudo. E aí entra um ensinamento importante de Jesus, porque o conhecimento da lei de Deus, seja ela na matéria, na área da ciência, seja ela na matéria espiritual, ela precisa que a humanidade tenha maturidade intelecto e moral. Então ela é gradual. Mesmo na ciência da matéria, nós notamos que a ciência continua a pesquisar em várias áreas, né? Seja na química, na física, na biologia, né? Mas não tem o conhecimento de tudo, nem o domínio de tudo. Avançamos muito, mas isso está dentro da programação de Deus, que nós precisamos ter maturidade, mesmo da matéria, para conhecer, para que a gente tenha maturidade intelecto e moral, não só intelecto. Trazendo agora para a nossa realidade, nós temos vendo as relações das nações. O conhecimento de alguma tecnologia utilizada para a guerra, para nos autodestruir. Mesmo tendo esse cuidado, a espiritualidade, nós ainda estamos puxando somente para um lado. Se nós temos o conhecimento da lei do amor, nós vamos equilibrar o uso na conquista das questões materiais. Não vamos achar que somente é o ter que vale. Precisamos ter a nossa casa, os confortos, né, para a nossa família, a nossa profissão, os nossos recursos materiais, mas o necessário. E fazermos bom uso, e para conquistá-los, precisamos também conquistar com honestidade. E a honestidade está ligada na lei do amor. Então, são reflexões, né, profundas, mas elas podem ser feitas nessa simplicidade que Jesus nos trouxe. Avançando mais um pouco, nós vamos pegar também em João, capítulo 8, onde Jesus, mais uma vez, vai estabelecer a sua missão e vai nos dar uma dica. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Claro que Jesus falava por parábolas, né? Existe uma simbologia para que a gente possa estudar o Antigo e o Novo Testamento. A luz do mundo, Jesus foi o enviado de Deus, o Espírito mais evoluído, que veio então nos trazer esse conhecimento. E nós vamos numa obra de Chico Xavier, 82 anos depois da chegada da doutrina espírita, na obra psicografada por Chico e ditada pelo Espírito Emmanuel, conhecida como A Caminho da Luz, nós vamos ver ali quem realmente é Jesus. E ela vai nos falar assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e cujas mãos se conservam as regras diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Esse parágrafo nos traz, assim, um profundo conhecimento, um novo conhecimento e profundo, não só sobre o nosso planeta, mas sobre o universo. Aquela passagem que nós encontramos no Evangelho, em que Jesus fala: na casa do Pai existem muitas moradas. A casa do Pai é o universo. Muitas moradas, né, como a terra, são habitadas por irmãos como nós. A terra é apenas um pequeno condomínio. Nós não estamos só. Não estamos numa nave desgovernada. Existe um ser chamado Jesus, que é um desses espíritos, com a sua equipe nos coordenando. É o governador da terra. Nós vamos encontrar essa revelação nessa obra. Ele não faz
o que nós devemos fazer, mas existe uma equipe espiritual nos auxiliando, nos intuindo, para que a gente possa seguir esse caminho da luz dele, que ele brilhou. Por isso ele diz, eu sou a luz, e quem me segue, vai seguir essa luz e terá luz. Né? Então, dentro desse processo, nós vamos compreendendo melhor o chamado do Mestre e nos encaminhando para o final. Nós vamos ver que o Mestre vai nos dizer, principalmente nós que vemos as casas religiosas em busca do consolo, da palavra, daquilo que ainda não tem a resposta, algo que possa me consolar diante desse problema que eu estou enfrentando. O Espiritismo nos traz muitas informações sobre isso. Primeiro, que nós somos um espírito criado uma única vez por Deus. Mas que Deus, como um Pai, que nos quer, nos dá a vida em abundância, nos dá as existências físicas para que nós possamos fazer esse progresso. Pelo nosso esforço próprio. Mas cada um de nós tem um espírito protetor. E nós temos ainda aquela grande família que durante as várias existências que nós passamos, muitos estão no mundo espiritual trabalhando para nós, torcendo para que nós, nesses 80, 90, 100 anos, 20, 30, que é diferente para cada um de nós possamos cumprir a nossa parte. E a grande parte, a grande missão, é nós sairmos cada vez mais iluminados, melhores de coração, mais fraternos, mais solidários, exercendo essa lei do amor, do perdão, né? Que naquela passagem de Jesus para o mundo espiritual na cruz, ele demonstrou profundamente para nós um grande exemplo. Antes de dar o último suspiro no corpo físico e passar para o mundo espiritual e continuar vivendo, Jesus roga ao Pai. E ele fala, né, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras são profundas para a humanidade, porque Jesus está dando o exemplo do perdão aos desafetos. Jesus não tinha desafetos. Eles perseguiam Jesus, aqueles que o crucificaram, porque entenderam mal a missão de Jesus, porque não estavam ainda naquele grau intelecto-moral para entender a missão do Cristo. E nós, depois desses 20 séculos, estamos entendendo a missão do Cristo? Dos objetivos de trazermos esse tema é para a gente refletir um pouquinho. Nós, como cristãos, independente se sou espírita, católico, qualquer outro credo, mas que creia que é cristão, ou mesmo que não seja cristão, nós acreditamos no ser superior que nos criou. E a espiritualidade nos convida a ver essa resposta muito fácil. Basta olhar para a obra dele. Aquilo que não foi criado pelo homem, foi criado pelo ser muito superior ao homem. Vamos pegar um pequeno exemplo, poderíamos pegar milhares de exemplos, mas esse é mais fácil. O planeta que nós vivemos, nossa morada, o ser que criou o planeta com toda essa profundidade, com toda esse processo de leis, que a ciência da matéria já conhece um pouco, mas não conhece tudo. Mas assim mesmo já nos dá uma ideia, né, que esse ser que criou esse planeta é muito maior que nós, é muito mais inteligente, é muito mais bondoso porque criou para nós. Passarmos aqui e termos a oportunidade de fazermos a nossa caminhada evolutiva e galgar, quem sabe, daqui mais alguns milhares de anos, estarmos
em outra morada melhor, com mais paz, com mais tranquilidade. Mas para isso precisamos merecer. E o merecimento está no esforço de eu me melhorar, me iluminar. Sob pena de eu ir para uma morada melhor e eu trazer problema para a morada, porque eu não estou no nível daqueles habitantes que estão lá. Que é a grande regeneração que a gente vê falar. A Terra está passando por isso. Uma geração está saindo e uma está chegando. Aqueles, nós que estamos tendo a oportunidade de voltar a essa terra melhor, regenerada, com mais paz, com habitantes mais equilibrados, mas nós temos que merecer isso. E para merecer, nós temos que buscar nos reformar interiormente, estarmos nessa altura que essa morada vai chegar. Então, meus irmãos, Jesus então vai nos dizer que nós devemos, então, amar Ele acima de tudo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Cada um de nós está num grau evolutivo, espiritualmente, intelectualmente. Cada um busque se esforçar um pouco mais, aproveitando, então, essa oportunidade e levando consigo essa reflexão para os seus lares, para que nós possamos, assim, atender, né, esse chamamento do Mestre, né? E ele vai nos dizer, no encerramento, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis os descansos que as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite do Mestre para que nós possamos, mesmo diante das dificuldades, porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo, não estamos só. Jesus não nos abandona, assim como ele não abandonou os discípulos, assim como ele não cobrou dos discípulos deles terem abandonado ele, não cobrou de Judas ele ter traído, não cobrou de Pedro de ter negado, não cobrou de Paulo por ele ter perseguido os cristãos, mas confiou em Paulo. E Paulo se tornou o maior discípulo e o maior divulgador da lei de Deus. Com esse exemplo, encerramos a nossa fala desejando a todos muita paz, uma ótima semana e muitas reflexões. Que assim seja. Obrigado, Gilmar. Possamos sempre seguir o nosso mestre, o nosso querido Jesus. Ali está tudo que nós precisamos nele, né? Demos os seus exemplos, aquilo que ele nos deixou e procuremos fazer o que melhor pudermos por nós mesmos e pela transformação da humanidade. Sigamos fazendo agora as preces e radiações, a purificação das águas, nos preparando para o passe também. Nesta noite em que somos abençoados por virmos a casa, por estarmos aqui, e todos, como sempre digo, todos nós viemos sempre em busca de algum propósito. Nós sabemos, cada um sabe o porquê vem a esta casa ou outras casas religiosas, e todos venham sempre em nome do Pai, de Jesus, em busca do consolo, da cura, muitas vezes, de alguma doença, pedindo esse amparo, com a fé raciocinada, como diz o Espiritismo, a fé que realmente toca os nossos corações. Que o nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós, nos auxiliando a sermos melhores, a compreendermos melhor a nós mesmos, aos nossos irmãos, aceitando a condição evolutiva de cada um. E assim, que o nosso Pai nos assista, que Jesus nos conduza por todos os caminhos. Assista a nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, amigos, inimigos, os nossos idosos, as crianças,
os nossos jovens, que muito haverão de fazer ainda pela humanidade, pela regeneração do nosso planeta. Que haja a recuperação, Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, de todos aqueles que ainda estão nos vícios, que são dependentes químicos, pelos nossos irmãos das casas prisionais, lembrando especialmente aqueles que cumprem as suas penas aqui no presídio de Vacaria. Por todos os encarnados e desencarnados que ainda vivem em perturbação. Assim como nós temos os nossos problemas, nossas perturbações na Terra, também os irmãos desencarnados vivem suas aflições e precisam das nossas preces, precisam das nossas vibrações em favor deles. Que cheguem as nossas melhores preces a estes irmãos, pedindo a Deus que cuide de nós, mas também dos nossos irmãos do mundo espiritual, pelos nossos inimigos, desejando assim que eles nos perdoem, pelo que nós fizemos em vidas passadas e que hoje não lembramos, mas que possamos iniciar um trabalho de reconstrução e ofereçamos também o perdão, assim como Jesus perdoou. Por todos os que também, infelizmente, cometeram suicídio, que Deus assista a esses irmãos agora, levando a eles o socorro, levando o amparo, a consolação, dizendo a eles que não estão abandonados, que Deus estará sempre ao lado também destes irmãos. Pelos nossos irmãos de rua, que haja nosso amor, nossa sensibilidade também para com eles, que são os excluídos da sociedade, mas que são, como disse o Gilmar, são nossos irmãos também. Pelos nossos animais, os animais de rua, os animais de estimação de casa, por todos que compõem a nossa natureza, os animais de toda a parte, rogando que os espíritos de luz os assistam. Rogamos pela paz no mundo, pela paz no nosso planeta e que as nações ainda em conflito possam entrar em entendimento por toda a humanidade, para que haja mais amor. Vamos praticar a lei do amor, os exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus, que permanecem conosco. Que sejamos mais solidários, mais fraternos, pratiquemos a caridade verdadeira. Rogamos assim, Senhor, para que cada vez mais possamos conhecer e viver esses ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E agora vamos pedir aos nossos irmãos médiuns para que se dirijam à mesa ao fundo para a fluidificação das águas. Assim nós colaboremos também a todos os irmãos que aqui se encontram, aos de casa, com os nossos pensamentos positivos, os bons sentimentos, rogando que haja assim a fluidificação dessas águas, que elas recebam os medicamentos necessários para a cura de dores físicas, para a nossa harmonia, para a melhor composição das nossas energias. Enfim, que ao levarmos essas águas para os nossos lares, tenhamos a certeza de estarmos levando medicamento do mundo espiritual e que vai fazer bem a todos nós. E agora os irmãos, continuando com essa sintonia com o nosso Mestre Jesus, agradecidos pelo que nós recebemos nesta noite, convidamos os nossos irmãos para o passe, trazendo assim essas energias de luz, de paz, de bem, que vem do alto, que vem dos nossos irmãos maiores, abençoando a cada um que aqui se encontra. Cada um receba, conforme o seu merecimento, aquilo que vem em busca. Temos, assim, essa postura de fé, de acolhimento, respeito, receptividade nesse momento. E recebamos essas energias vindas do alto. Que o Pai nos abençoe os nossos lares, vamos fazer irradiações a todos aqueles que nós entendermos ser necessário, que estejam precisando desta luz, pelas famílias, para que as famílias não se destruam, não se desmanchem, no sentido do amor, da fé, que não percam a esperança, que caminhem sempre ao lado do nosso Mestre. Vamos pedir por toda a humanidade, que cada vez mais haja um entendimento
e que quando o amor prevalecer, todos nós estaremos uníssonos no mesmo caminho. E por mais dificuldades que haja, nós estaremos juntos com Deus, com Jesus. Os irmãos agora possam fazer as suas preces individuais. Vamos agradecer, pedir, mas também agradecer por todos os momentos. Agradecer pela luz da vida, pelo pão que recebemos. Agradecer, enfim, por tudo que o Pai nos oferece. Que Deus, nosso Pai, console a todos aqueles que estão desesperados, pelos que estão revoltados, que perderam a esperança também, mas que continuem a jornada, sabendo que Deus é o nosso caminho seguro junto com Jesus. Observa o trabalho dos outros para que não te retires do dever de ajudar. Recorda os recursos mais simples que a vida movimenta em favor de ti próprio. A água que viaja centenas de léguas deixando-se purificar, socorrendo-te à mesa. O vegetal que cresce diligente, incorporando as bênçãos da natureza e que renuncia ao próprio desenvolvimento a fim de atender-te à fome. O animal que atravessa longos dias no crescimento que lhe é próprio e que se submete ao sacrifício no estábulo ou no matadouro para que te não faltem agasalho e alegria, alimento e remédio. A árvore que se ergue generosa e que se rende à queda espetacular, garantindo-te abrigo e reconforto. Pensa ainda nos milhões de braços que se unem na atividade constante do amor, a fim de que possas contar com o pão e a vestimenta, a casa e o leito em que te refugias. Reflete nas milhares de mãos que se conjugam, prestimosas, cada dia para que as lições do caminho te alcancem o entendimento através da imprensa e o livro, da tribuna e da escola. E despertando para o trabalho em que se equilibra o universo inteiro, não fujas à obrigação de ser útil. Recorda que Jesus, o divino mentor da terra, continua trabalhando e fazendo o melhor que possas. E tudo que possa na contribuição do bem, junto dele encontrarás na exaltação da própria alma a glória e a felicidade que fluem do serviço incessante e da paz imperecível. E que assim seja. Obrigado aos irmãos, mais uma vez, que Deus nos abençoe, proteja, nos encaminhe sempre, estejamos dispostos para a vida mesmo com todas as dificuldades que batem muitas vezes às nossas portas. Sigamos confiantes, e como o próprio tema diz, chamado de Jesus para nós, que nós não cessemos nunca de ouvir esse chamado. Obrigado, irmãos, vamos em paz com Deus e Jesus. Que assim seja.